Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge e a gente nessa aula vai completar esse nosso quadro de legenda, onde a gente desenvolveu toda a parte, a gente fez aqui a diagramação desse quadro na última aula e agora a gente vai colocar a parte escrita, quais são as descrições, tudo aquilo que a gente precisa ter escrito no quadro de legenda para colocar as informações do projeto, tá? Então, o que acontece? A gente vai agora, com a ferramenta de texto, aprender como é que a gente coloca todos os textos relacionados ao quadro de legenda, a princípio de maneira manual. Existem outras formas com atributos, mas eu acho que daí é um assunto mais complexo que quem for se aprofundando mais no CAD vai aprender como fazer com atributos. O objetivo da nossa aula, a princípio, é mostrar isso aí de uma maneira um pouco mais simplificada mesmo, mas no decorrer do curso, dependendo como for, a gente pode até se aprofundar um pouco mais e mostrar esse tipo de situação, embora eu acredito que a gente não vai ver esse tipo de atributo aqui no CAD, tá certo? Mas vamos lá então para a aula e ver como é que a gente cria essa parte descritiva do quadro de legenda. Então vamos lá, com base aqui no nosso quadro de legenda, e eu estou fazendo ele na folha A4, a gente vai ver o que a gente precisa colocar escrito. Lembrando novamente que o quadro de legenda ele é muito particular. Então eu fiz com base num quadro de legendas que eu usualmente utilizo, mas quem for utilizar e fazer algum outro tipo de legenda pode pensar em fazer então de uma outra maneira. O que a gente pode fazer? Eu vou fazer a parte da descrição para baixo, quem quiser fazer aqui para cima pode fazer também, mas na verdade até no começo da primeira aula eu disse que eu não faria aqui o quadro de material, né? Eu acabei errando aqui fazendo o quadro de material, mas se alguém achar que deve fazer, também fica à vontade, pode utilizar e fazer o quadro de legenda. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou escrever o primeiro texto aqui, que é a descrição. Então para isso eu não vou precisar deixar a tela dividida. Eu sei que aqui é chamado de descrição. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta de texto, e a ferramenta de texto ele é um editor de texto mesmo. Quando eu peguei aqui a ferramenta de texto, ele mudou o formato do meu cursor e ele pede para eu mostrar ali, ó, especifique o primeiro canto. Ele abre uma janela, eu clico e abro uma janela. Pode exagerar e abrir uma janela grande, sem problema algum. Quando a gente clica e abre essa janela, ele abre um editor de texto. E eu vou escrever aqui, pode ser tudo em maiúsculo, tá? Descrição. Mas eu vou utilizar a linha mais grossa. Descrição. Descrição, 2 pontos. Então eu tenho aqui que eu estou escrevendo em Arial, ele é exatamente um editor de texto, um Arial, e ele está aqui com 2,5, e eu não tenho certeza que 2,5 é suficiente para a minha descrição, mas eu vou testar ele mesmo assim. Se eu der Enter, ele vai aumentando a quantidade de linha. Eu preciso vir aqui em Close, fechar o editor de texto, e ele aparece ali a descrição. Eu desconfio que poderia ser um pouquinho maior. Então eu vou dar 2 cliques sobre a descrição, ele abre de novo o editor, eu seleciono tudo e aqui eu aumento, digito simplesmente 3 e clico aqui fora. Deixa eu ver se ele aumentou realmente ou não. Não, ele não aumentou não. Então vou colocar aqui 3 e dar um Enter, agora sim ele aumentou e eu vou dá um OK. Mas ele ficou fora de posição, porque ele tem que ficar aqui. Agora eu vou fazer uma coisinha que não é o correto de se fazer, porém é o que a gente sempre faz, tá? Se falar que eu falei, eu falo que é mentira. Eu vou pegar aqui a ferramenta de mover, vou clicar sobre a descrição, clicar sobre ela em qualquer ponto, desligar o F8 e trazer aqui, ó, visualmente
a descrição para esse ponto. E aqui então eu tenho o meu ponto de partida. É a partir daqui que eu vou escrever tudo o que eu precisar para minha legenda. Eu tenho aqui a descrição. No futuro eu coloco aqui o que eu quiser. Então agora a gente tem descrição, projeto, status do projeto, peso, tem tudo, toda essa parte de texto que a gente vai acrescentar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente dividir a minha tela. E agora a gente faz da seguinte forma. Eu vou usar a ferramenta de copiar. Ele está aqui no Modify. Eu venho em Copy. Seleciono o texto que eu quero. Vou dar um zoom maior. Seleciono o texto que eu quero. E dou um Enter. E agora eu mostro um ponto de base. O ponto de base vai ser esse cantinho aqui. Para quê? Para que eu possa fazer quantas cópias eu quiser. Eu faço uma cópia nesse ponto. Eu faço uma cópia neste ponto. Eu faço cópia aqui, aqui e aqui. Eu faço cópia aqui. Ali no revisão eu não vou fazer. Posso fazer uma cópia aqui, aqui e aqui. Aqui a gente pode colocar ou não, mas eu posso colocar unidade e quantidade de folhas. Vai ficar remontado aqui, não tem problema. E aqui embaixo, aqui eu acho que eu copiei errado, ó. Então eu vou voltar essa cópia aqui e colocar ela de novo, ó. Vou clicar aqui em cima. Eu sei que a cópia correta é a de cima, então a de baixo eu deletei. Mas eu copiei a palavra descrição para todos? Sim, copiei a palavra descrição. Mas agora a gente vai ver como que altera. Aqui embaixo eu não preenchi nada, aqui embaixo é o diedro que a gente utiliza. E aqui também é o código da peça que você está desenhando. E esse espaço branco aqui a gente pode colocar um logotipo. Não vou preencher essas duas aqui de cima, que eu ainda estou na dúvida se eu vou deixar ela aí ou não, mas por via das dúvidas fica, e a gente vai ver como é que altera. Então agora aqui, ó, logo debaixo da descrição, eu tenho data. Então eu vou dar 2 cliques, seleciono tudo e simplesmente digito data. E fecho. Pronto, já ficou na posição correta. Agora aqui é projeto. Mesma coisa, 2 cliques, seleciono tudo, escrevo o que eu quero, projeto 2 pontos e fecho o editor. Aqui embaixo, já vou mudar aqui para não ficar essa fonte uma sobre a outra aqui, ó. Posso escrever unidade, 2 pontos e confirmo. Aqui é folha. Confirmo. Projeto. Aqui eu posso tirar essa descrição, que aqui é o logotipo. Então aqui é projeto, tá certo. Projetado por. Seleciono tudo. Projetado por o nome do projetista. Mas ficou pouco espaço. Então você pode ou alterar a sua legenda ou diminuir o tamanho da fonte, também é possível. Eu posso selecionar tudo aqui. E posso também abreviar, né? Projete. Aqui, ó, projete por. Também é possível. Pode escrever o que quiser, tá? Ou simplesmente projetado. E aqui a gente pode colocar detalhado. Que nem sempre quem faz o projeto é o que detalha. Eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui projetado. Projetado, nome do projetista. Detalhado, o nome de quem fez o detalhamento. Aqui eu vou colocar somente status. E 2 pontos.
Vou colocar peso líquido, caso tenha, caso ache necessidade. Peso bruto, porque às vezes a gente trabalha com materiais que são usinados. Então a gente tem o peso do material bruto e também tem o peso do material usinado. A gente tem uma chapa onde a gente corta no laser ou corta de alguma outra forma. A gente tem o peso do blank e a gente tem também o peso da chapa cortada. E por aí vai, a gente consegue trabalhar peso líquido, peso bruto, tá? Então a gente consegue trabalhar várias opções. Essa daqui é uma genérica, é a que eu utilizo, tá? E cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Qual é a forma que vai usar melhor, sem problema algum. E dessa forma, então, a gente pode customizar essa legenda de acordo com o que precisar, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou salvar, já posso finalizar aqui, vou salvar. Já tenho a folha A4 com a legenda. A princípio eu vou deixar, mas a gente pode tirar. E agora eu vou ensinar um outro comando aqui para vocês, que é uma cópia. Eu vou copiar toda a legenda. Eu quero mostrar duas formas de abrir janela. Se eu clicar aqui do canto superior e trazer para baixo e para a direita, ele abre uma janela azul. Se eu clicar aqui para baixo, soltar e abrir uma janela, ele abre uma janela verde. Qual é a diferença de uma para outra? A janela azul, ela pega somente elementos que estão inteiros. Então, ele só pega a linha que tiver inteira. Se eu fizer dessa forma aqui, cliquei aqui, arrastei e trouxe até aqui. Ele vai pegar somente os elementos que estão inteiros dentro dessa janela. Pegou até aquela linha vermelha lá de baixo que eu não queria, tá vendo? Agora, se eu fizer da seguinte forma, posso clicar aqui dentro, arrastar para cima na janela verde e parar aqui, todas as linhas que eu passei por cima, ele vai selecionar. Então, cada um tente usar da forma que achar melhor. Aqui eu percebo que eu tenho uma linha inteira, ó. Eu vou ter que apagar uma linha aqui, ó, a vermelha. Agora eu peguei tudo, não era assim que eu queria, não. Ficou a linha vermelha aqui. Eu vou apagar ela aqui e transformar ela em verde. Eu tinha uma linha sobre a outra. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui dentro, abrir uma janela de baixo para cima, verde, pegando todos os elementos até ali a descrição e data, e aqui está certo. Fiz isso, eu vou copiar. Agora eu posso pegar a ferramenta de copy aqui, ó. Copy. Vou tirar o zoom, clico num ponto qualquer e arrasto aqui para baixo. E posso dar um ESC. Aí a gente vai ver que tem itens da nossa legenda que não ficou preenchido, porque a gente fez dentro da folha. E agora sim, com a ferramenta de linha interna selecionada, eu vou pegar aqui a ferramenta de line e vou completar essa minha legenda. Posso extrapolar aqui. Novamente pego a ferramenta de linha. Posso extrapolar aqui. E agora eu vou pegar um ponto qualquer aqui e trazer até 90 graus. Olha lá, ele mostra 90 graus ou perpendicular. Ah, faltou um pedaço. Clico sobre ela, clico no nó e arrasto. E agora eu uso de novo a ferramenta de trim e corto esse pedacinho. E aqui também. Agora a gente já tem a legenda pronta. Com isso eu faço o seguinte, vou copiar essa legenda para dentro das minhas outras folhas. Eu não alterei aqui ainda, tá? Peço para que vocês alterem, para que a linha vermelha fique por dentro, que a gente tem uma linha mais grossa, então dessa forma. Deixa eu fazer rapidinho, tá com um pouquinho de tempo aqui, eu vou selecionar aqui, aqui e aqui. Também mudo para a linha interna.
e aqui fora eu mudo para externa. Então aqui a gente tem a linha externa, aliás, interna mudou. Ó, eu tô com 15 minutos, eu não vou fazer não para que o vídeo não fique muito longo, mas vocês já sabem, tem que fazer o mesmo processo que foi feito no anterior. Vou copiar a legenda para todos, Agora a gente vai fazer o seguinte, copy, seleciono aqui a legenda, seleciono de qualquer forma a legenda que está aqui fora, importante é selecionar tudo. Vou utilizar aqui como ponto de base esse cantinho aqui e vou copiar em todos os cantos de baixo na direita. É aqui que a gente coloca a legenda. Legenda de todas as folhas estão aqui, nesse cantinho. Então a gente vai trazer aqui. Todas exatamente no mesmo ponto, tudo certinho, sem ter problema nenhum de estar nada desalinhado. E dessa forma eu vou trazer agora, dei um mover, selecionei, estou trazendo mais perto, só estou fazendo isso, ó, mover, selecionei tudo, cliquei, pego num ponto qualquer e levo mais perto. Detalhe, o botão direito do mouse funciona como Enter, tá? Quem quiser testar, botão direito do mouse funciona como Enter. Agora aquelas folhas que a gente tinha anteriormente estão com legenda e a gente tem aqui também um quadro de legenda pronto para utilizar em qualquer outro projeto que a gente quiser. Tá joia? Dessa forma, então, a gente encerra essa aula de legenda e de texto e a gente já começa a entender como é que funciona o texto. Ah, agora eu quero editar. Ah, eu quero escrever alguma coisa aqui. Vou pegar um exemplo, tá? Aí é simplesmente copiar. Vamos dizer que chame eixo essa minha peça. Descrição, seleciono, escrevo o que eu quero, eixo qualquer coisa, pode escrever o que quiser. Ah, mas eu quero aumentar um pouquinho, vou colocar o valor de 5 e vou dar um Enter. 5, não selecionou, tá? Perdi a seleção. Eixo, vou colocar 6 milímetros, com 6 milímetros, e eu também não consegui pegar a seleção. Eixo, 6 milímetros, Enter, ok. E agora a gente tem aqui, a minha peça chama eixo, projetado por, só copiar e fazer essa legenda o mais completa possível, tá joia? Então aqui, pessoal, essa é a nossa aula de quadro de legenda. Na verdade, o objetivo da aula era, além da gente relembrar algumas ferramentas ali, que é também a linha e fazer o trim, fazer o recorte e deslocamento, mover também a gente utilizou, a gente aprendeu agora a utilizar a ferramenta de texto. Podem testar outras fontes, ele tem todas as fontes que vai estar instalada no seu computador. Então tudo que tem no Word provavelmente você vai ter no CAD também para estar utilizando, mas usem as fontes mais comuns, que são as mais legíveis, tá joia? Peço para vocês aí que quem gostou, dá um joinha, curte, comente, passe compartilhe para o máximo de pessoas que puder, para que o canal continue crescendo e que eu possa estar cada vez mais criando vídeo e passando conhecimento assim de forma gratuita para todo mundo, tá joia? Um abraço e até as próximas aulas.